Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 901, aula de Educação Física. Gente, hoje é a nossa parte final da nossa revisão semestral, que vai ter como objetivo auxiliar os alunos que ainda vão precisar da nossa última avaliação para se recuperar. Então, presta bem atenção nos conceitos, faça a leitura atenta de todos os tópicos que foram tratados e se você tiver alguma dúvida, você já conhece os nossos meios de contato, o e-mail ou o WhatsApp. Certo, galera? Eu espero que, que a maioria de vocês tenha conseguido no período regular, até a nossa P2, todos os pontos que são necessários para concluir esse ano, Mas caso alguém ainda precise, vamos lá, não vamos desperdiçar essa chance, não somente na minha matéria, como em nenhuma das outras. E o primeiro tópico que eu vou tratar com vocês hoje são as lutas. E como nós vimos, todas as lutas, elas têm incutidas, elas têm na sua essência os fundamentos filosóficos, que são os fundamentos, que são os princípios, que são os valores morais que vão instruir os praticantes, que vão dar direção não somente aos movimentos, às características físicas das lutas, mas vão colocar por trás, como pano de fundo, todo um conceito moral, que vai definir quais são as ações desse praticante, qual é a conduta que deve ser tomada por esse praticante. E foi a partir desses princípios filosóficos que surgiu a modalidade que é conhecida como Tai Chi Chuan. Por volta do ano 1200 da nossa era, um monge taoísta chamado Shan San Feng, ele queria reunificar os princípios das lutas. Por quê? Como as lutas estavam sendo constantemente utilizadas para a guerra, os seus princípios filosóficos acabavam se perdendo, porque na luta, na guerra, não tem como você utilizar o princípio, por exemplo, da honestidade, e alguns outros princípios, porque na guerra você não pode ser... A sua vida está em jogo, Então você não pode ser totalmente leal a seu inimigo. Alguns desses princípios acabam sendo esquecidos. E esse esquecimento estava afetando as lutas de uma forma geral. E para que esses princípios fossem lembrados, fossem reunificados, esse monge criou uma modalidade chamada Tai Chi Chuan. Ele também se inspirou nos movimentos da garça e da serpente, quando ele estava vendo lá, observando a luta entre esses dois animais. Nós vimos um outro conceito também, que é o pancrácio, que é um tipo de combate que foi utilizado como base do treinamento dos soldados gregos, inclusive os exércitos de Esparta e de Alexandre o Grande. Nós vimos ainda que as artes marciais, elas fazem referência ao deus da mitologia romana, Marte, que seria mais ou menos as artes ensinadas pelo deus Marte, que era o deus da guerra. Vimos ainda que o termo arte marcial, ele tem origem oriental. Vimos que lutas como karatê, kung fu, taekwondo, esgrima e arqueirismo, e também as lutas como boxe, judô e a luta olímpica, muitas delas têm origem na guerra. E que cada luta tem suas regras e que essas regras precisam ser respeitadas. Alguns exemplos de lutas. E nós vimos também qual é o principal fundamento que deve reger as lutas de uma forma geral, que o aperfeiçoamento dos movimentos deve estar relacionado ao aperfeiçoamento, ao desenvolvimento da personalidade do praticante. Portanto, se durante a prática das lutas esse praticante ele tem equilíbrio, força, persistência e respeito, na sua vida rotineira, ele também deve ter equilíbrio nas suas escolhas, força em tudo que ele faz e respeito.
Falamos das lutas no ambiente social, né? Uma luta aqui que tem forte influência do povo negro, do povo que foi escravizado. E uma outra luta aqui de origem indígena. Em seguida, nós falamos da agressividade ao lutar, que os lutadores eles não podem se utilizar das técnicas que eles aprendem lá, né, para querer se mostrar superior à sociedade. Esses lutadores eles precisam ter suas condutas equilibradas. As lutas não podem servir para isso. Certo, galera? Então, basicamente, é isso que nós vamos conversar sobre as lutas. Lembrando que as suas atividades devem estar feitas. Se você perdeu alguma atividade, tenta fazer. E lá na aula respectiva, nós temos o gabarito. Se você não encontrar algum gabarito, você pode mandar mensagem que eu envio ele para você. Mas não deixe, em hipótese alguma, que o seu material fique incompleto. Certo? Então, as lutas concluídas, a sua revisão com sucesso. Agora, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a dança. Nós vimos que as danças elas têm forte influência cultural. Nós vimos que os diferentes povos das diferentes regiões, não somente do Brasil como do mundo, podem realizar a dança de acordo com a sua realidade cultural, de acordo com a realidade que aquele povo está inserido. Nós fizemos, inclusive, essa pesquisa que alguns alunos me enviaram, outros ainda não enviaram. Aproveitem essa semana e enviem. Vimos os diferentes tipos de dança. Falamos ainda que a dança, em uma linguagem poética, ela pode ser traduzida como o desenho que o corpo faz no espaço e num determinado ritmo. Então, nós precisamos ter 3 elementos básicos para que as danças sejam caracterizadas aí, né? O corpo, o espaço e o ritmo. Falamos um pouquinho da dança através dos tempos, que antes mesmo de se comunicar com palavras, os seres humanos eles já se expressavam, né, através dos movimentos do seu corpo. Certo, galera? Isso foi o que nós vimos aqui na nossa unidade 9, que fala sobre a dança. A nossa próxima unidade aqui é a unidade 8, que fala sobre a cultura. Certo? E a influência da cultura nos nossos movimentos. Nós temos aqui o processo, aqui o comentário de que o processo de formação do povo brasileiro gerou nessa variedade de culturas, né, que nós podemos ver. Enquanto na região Nordeste, as danças, a culinária, todas essas características são diferentes daqui do Sudeste, que são diferentes do Sul, que são diferentes do Centro-Oeste, que são diferentes da região Norte. Essas diferenças elas são justificadas pelo processo de formação do cultural brasileiro, né? E também pela grande extensão do território brasileiro. O Brasil é um país muito grande e acaba tendo lugar para todas essas diferentes manifestações culturais. E é justamente isso que fala aqui no nosso espaço Olha o Movimento. Quantas etnias compõem a nação brasileira? Os portugueses, as etnias indígenas, os povos que chegaram do Oriente Médio, os asiáticos, japoneses, chineses, coreanos, entre tantos outros. As nossas raízes, elas são variadas. E por isso aqui, resultou nessas diferentes manifestações culturais, como nós podemos ver aqui nos textos do nosso livro. E o mais importante, galera, é o respeito. Gostaria sempre de deixar esse tópico destacado para vocês. O mais importante quando nós nos confrontamos com diferenças culturais é o respeito. É sempre isso que deve prevalecer. Não existe um certo ou um errado quando o assunto é influência cultural. O que existe é o que deve ser respeitado. E ponto, nada além disso.
Se você gosta, se você não gosta, se você praticaria, se você não praticaria, são conceitos que devem ser, na maior parte das vezes, guardados para você. Quando isso não é possível, devem ser expressados com cuidados, porque nós não temos o direito de ofender a realidade cultural de outras pessoas, não é mesmo? Então, galera, é isso que nós temos para falar sobre o movimento humano e a cultura. A cultura, ela vai ser determinante para a construção dos movimentos. E esses movimentos devem ser sempre respeitados, sejam eles uma dança, seja um esporte, uma luta. Nós devemos sempre respeitar as diferentes manifestações culturais. Galera, nosso próximo tópico, ele está aqui na nossa unidade 7, fala sobre o posicionamento do corpo no ambiente. Fala sobre a importância de manter uma postura correta durante a realização de movimentos. Falamos aqui, da evolução do ser humano, da postura quadrúpede até a postura bípede e da necessidade que o corpo humano teve, de se adaptar a essa nova realidade, que só foi possível graças ao aparecimento de curvas lordóticas secundárias na região cervical e lombar, ou seja, a coluna do homem, ela precisou passar por um processo de transformação para se adaptar a essa nova realidade, desempenhando um papel fundamental na massa muscular e no desenvolvimento da força antigravitacional poderosa que permitisse que os seres primitivos erguessem-se do chão, adquirindo a postura correta e mantendo-a para andar. Certo? E aqui fala um pouquinho sobre a anatomia, a forma da coluna humana, E falando que a coluna, ela tem 3 curvas naturais. Essas 3 curvas elas se localizam uma ligeiramente para frente na região do pescoço, a região cervical, uma ligeiramente para trás na região torácica e uma curva ligeiramente para frente na região baixa, ou seja, na região lombar, que está aqui devidamente identificada nesse desenho. E nós vimos ainda no nosso material complementar em slides que se essas curvas estão muito acentuadas, nós temos desvios posturais, que muitas vezes precisam ser tratados com o auxílio de médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física e uma série de outros profissionais que podem ajustar esses desvios. Certo? E nós falamos da forma correta de identificar uma boa postura. Para identificar uma boa postura, nós devemos imaginar uma linha vertical reta imaginária, certo? Que vai do alto da cabeça até os pés, como aqui nesse desenho. E essa linha ela deve passar no meio do crânio, seguir pela coluna, pelo meio do quadril, passando pelo joelho até chegar nos pés. E quando nós nos movimentamos, essa postura ela se altera, mas nós devemos sempre nos adaptar para mantê-la de forma mais correta possível. Em seguida, nós falamos ainda sobre as mais variadas formas de manter uma postura correta nos movimentos do dia a dia, como, por exemplo, andar, subir escadas, abaixar para pegar algo, evitando sempre flexionar a coluna. Levantar peso do chão, vejam bem, mantendo o peso sobre o corpo, pegar um objeto ou realizar atividades em locais altos, quando nós devemos evitar esticar demais o corpo, tentando manter o corpo na sua posição natural, utilizando um banquinho, um apoio para conseguir maior altura, carregando mochilas ou objetos pesados quando o peso deve ser distribuído, sentar quando nós podemos apoiar os pés,
Digitar, né, um item bem importante nesse período de isolamento social, ensino remoto. Muitas pessoas trabalhando em home office, né, que é o trabalho em casa, e acabam ficando por mais horas de frente para uma tela, né? E o que aumentou a procura por tratamentos, né, para solucionar queixas de dores no pescoço, dores nas costas. O que poderia ter sido evitado se uma postura correta tivesse sido implantada desde o início dessas atividades. Em seguida, aqui, ó, realizar atividades sobre uma pia ou varrer a casa. São atividades que parecem simples, mas que exigem cuidados que já foram relatados nas nossas aulas anteriores. Aqui nós falamos que a postura ela pode estar diretamente relacionada também com a sua cultura e que essas diferenças, essas variações, elas devem ser respeitadas, como no Japão, quando as pessoas evitam o contato visual, assim, né, acabam andando um pouco mais com a cabeça baixa, diferente de um povo mais ocidental que anda sorrindo, com uma forma mais espontânea pelas ruas. Qual das duas posturas é ideal, é errada, é certa? Não devemos fazer esse julgamento assim de uma maneira tão expressa, né? Nós devemos respeitar as diferentes formas de manifestação cultural. Próximo tópico, nós falamos sobre o ambiente, nós reforçamos a ideia de que o ambiente social ele pode impor alguns valores, né? Ele pode determinar a sua postura, né? E quando nós pensamos em postura ideal, o único item que nós podemos analisar, além daquela linha, né, imaginária que nós acabamos de ver, nós podemos também analisar que a postura ideal é aquela que a pessoa consegue realizar menor esforço e maior sustentação, não gerando desconforto. Certo? Então, menor esforço e máxima sustentação sem gerar desconforto. Galera, terminamos aqui a nossa revisão semestral. Eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Tentem fazer a retomada dos seus conceitos. Leiam com calma as unidades do nosso livro, partindo daqui da unidade 7 até a unidade 14. Façam a leitura desses conteúdos com calma. Tentem buscar algumas dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum material que não foi feito no nosso livro, peço aos senhores que entrem em contato, porque durante as nossas aulas nós conseguimos ver mais de uma vez cada conteúdo. Mas se você perdeu, se você deixou para trás, não deixe de tentar se recuperar. Volte lá e nós tentaremos resolver juntos. Galera, vou encerrar aqui a nossa revisão. Praticamente a nossa última aula desse semestre, desse ano. Eu espero que vocês tenham um fim de ano muito bom. Eu espero que todos vocês terminem 2020 com muita saúde. Espero reencontrar vocês em 2021, lá nos corredores das nossas escolas ou em alguns eventos. Espero que vocês estejam muito felizes, que em 2021 vocês alcancem muito sucesso, que vocês brilhem, que vocês consigam muitas conquistas, que tenham paz, saúde e toda sorte de coisas boas que está reservada para vocês. Vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até mais.